isso aí. Então, vou abrir oficialmente nosso evento de 1 ano de existência do FENO-ABC. E aí, como presente, a gente tem essa pessoa querida aqui, que também é meu professor em vários cursos. E a gente estava muito ansioso para esse momento chegar. Então, assim, eu não vou te apresentar, você que vai falar o que você quiser sobre você. E, na sequência, a gente vai querer conversar sobre esse seu livro, que eu acho que é o último, porque deve ter um no forno, provavelmente. Então, você vai contar para a gente esse livro com paixão, contar um pouquinho dessa proposta. Bem-vindo, Ale. Obrigado, amiga. Poxa, Flávia, que coisa bonita. Adorei o convite. Foi um espaço bom para a gente, né, conversar sobre esses ensaios fenomenológicos que a gente faz. Que, no fundo, são ensaios, né? Não acredito que tenha nenhum caráter definitivo, e esse ensaio que saiu sob o nome Compaixão e Revolta, ele ainda tem muita coisa incipiente, mas tem umas intuições que me parecem que podem apontar para os caminhos de pensamento importantes. E é legal discutir, porque mesmo que ninguém tenha lido, ou se alguns leram, outras pessoas leram só um pouquinho, a gente consegue assim fortalecer um pouco os fenômenos que estão em jogo nesse texto, né? E é muito bom saber que tem gente que se reúne só para discutir questões ligadas à fenomenologia, práticas clínicas ligadas à fenomenologia, que são desafiadoras, porque, de maneira geral, a fenomenologia não tem nem receita de bolo, não tem fórmula mágica, ela se conduz pela fenomenalidade dos fenômenos. Então, não são nem os autores e autoras que a gente lê que importam tanto. Os autores e as autoras, é como se elas pegassem a gente pela mão e ajudassem a gente a se deparar com os fenômenos. E se os fenômenos, muitas vezes, foram diferentes dos conceitos que a gente estuda nasquelas obras, a gente tem que abrir mão dos conceitos, porque esses conceitos nasceram de outros fenômenos. Então, o absoluto, em muitas aspas do que eu vou dizer, o absoluto nas fenomenologias, no geral, os absolutos são os fenômenos. São eles que têm que nos conduzir. E como a gente não tem receita de bolo, a fenomenologia é um método estranho, porque os métodos tradicionais, desde Descartes até os dias de hoje, você tem um conjunto de regras que, independentemente do objeto de estudo, é sempre a noção de objeto que está em jogo, você vai se aproximar desse objeto a partir daquele receituário. Só que na fenomenologia é diferente. Se mudar o fenômeno, muda o modo de acesso ao fenômeno. Ora, a palavra metodologia, literalmente, métodos em grego significa atravessar o caminho, através de um caminho. Então, é esse encaminhamento para o fenômeno que interessa nas fenomenologias, sabe? E esses encaminhamentos, eles dependem do tipo de fenômeno que está em questão. Então, você não vai pegar Heidegger para caracterizar a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque pode ser que tenha um conceito ou outro, mas quase sempre os conceitos heideggerianos, eles auriram a sua força, como diz o Heidegger no parágrafo 670, aurir a força. Eles auriram a sua força de certos fenômenos que não são esses. Então, o importante é que a gente chegue aos fenômenos, isso é a fenomenologia, e que a gente possa torná-los visíveis, deixá-los aparecer, e que a gente possa, de alguma maneira, dar conta deles através de conceitos, através do discurso. Então, a fenomenologia ela tem esse desafio, jamais absolutizar os caminhos que são trilhados a lidar com certos fenômenos e não com os outros. Jamais, jamais, jamais. Então, é um exercício de humildade mesmo. A gente tem que estar sempre atento ao fenômeno em questão. Ora, nesse livro, que foi agora o último, né? A Flávia está certa. Vai sair um livro agora, já era para ter saído esse mês até. Ecofenomenologia Decolonial, que é um projeto de Brasil-Portugal, né? Um convênio, uma editora de Portugal, uma do Brasil, e são 4 pessoas envolvidas, uma professora e 3 professores, 2 do Brasil, 2 de Portugal, para escrever fenomenologia de acordo com fenômenos contemporâneos que as tradições fenomenológicas não se confrontaram. E
e eu fui escolher livro para falar sobre alteridade e colonialidade. Então, esse livro está saindo, né, tem essa especificidade, né, já uma outra fenomenologia. Eu toco nesse livro sobre compaixão um pouco, mas eu me aprofundo, eu chego a outros elementos nesse que vai sair. E tem um livro sobre as pombagiras, que são já meu foco de estudo já há alguns anos, vai sair talvez no segundo semestre, Teologia das Encruzilhadas, que é uma outra fenomenologia desses corpos que são ancestralizados, né? As pombagiras são ancestrais, então é uma outra corporeidade, uma corporeidade que dá visibilidade a ancestrais. E umas certas práticas feministas que estão em jogo com essas crianças ancestrais, né? Que a gente chama de pombagira. Então, é uma outra pegada, já abre outros conceitos, né? Então, o que eu vou fazer com vocês é um exercício de recorte lá do problema da compaixão e a relação da compaixão com a revolta, sob bases fenomenológicas. Existem outras formas de lidar com esses fenômenos também. E eu já digo para vocês o seguinte, eu nunca leio o que eu escrevo depois de publicado. Nunca li. Eu nunca li. Então, se muita gente aqui não leu, não se preocupe, porque eu também não li. Eu só escrevi, corrigi ao longo do processo e depois de publicado, eu só peguei, dei uma folheada para saber se tinha alguma coisa, erro de paginação ou de edição, e sumi e desapareceu da minha frente, porque eu tenho esse medo. E não adianta que eu não quero me tratar, eu não quero perder esse medo, que é o medo de me copiar, sabe? Você lê o que você escreve, no outro texto ele sai igualzinho ao que você escreveu. Eu posso escrever a mesma coisa, mas eu vou ter que escrever com uma outra forma, aquilo tem que fazer sentido ainda para mim, eu não quero ser refém de mim mesmo, sabe? Então, desde, sei lá, 2000 e pouquinho, que foi quando eu comecei a escrever e publicar livro, eu nunca li um livro meu. Então, vai a partir do que eu vi no sumário e do que ainda faz sentido para mim no que foi escrito ano passado. Então, a primeira coisa que eu me deparei ao lidar com o fenômeno da compaixão é que o Casanova havia me chamado para escrever nessa coleção chamada Afetos, coleção Afetos. São afetos trabalhados em autores, autoras e alocados em certos subtemas e que a gente poderia dar uma análise, uma descrição fenomenológica ou não, né? No caso do livro sobre ressentimento do Oswaldo Jacóia, é ressentimento no Nietzsche, ele não para para fazer uma fenomenologia do ressentimento. Mas, no meu caso, no caso do próprio Casanova, que publicou um livro sobre tédio e tempo, eu tentei articular essas duas experiências afetivas, que são a compaixão e a revolta. Mas a abordagem fenomenológica desses fenômenos, ela traz alguns problemas. Primeiro, que você não vai se deparar com esses fenômenos em qualquer época da nossa tradição cultural, que é o Ocidente. A compaixão, ela não é virtude na Grécia Antiga. Não tem tematização sobre ela. E quando Platão fala de compaixão, ele fala abominando a compaixão. Entende? Então, quando ela é tocada para ser rechaçada. Isso é um problema sério. Depois, quando a gente fala sobre revolta, que é a articulação entre os dois fenômenos, essa articulação é problemática. Porque o conceito de revolta, ele depende de uma fase da nossa tradição, que é a modernidade, onde a noção de revolta ela vai ser tematizada de uma maneira anticristã. Porque a maneira anterior que ela foi tematizada é a revolta de Adão e Eva no paraíso. E, portanto, a insubmissão de Adão e Eva ao paraíso gerou a queda. Então, quando o fenômeno, no seu sentido de uma certa positividade, tanto fenomenológica quanto ética e política, ela aparece para a gente, já aparece nos contornos modernos, que são os movimentos de emancipação modernos. Então, eu me preocupei em saber, será que esses movimentos eles me levam a acessar o fenômeno da revolta? Sabe? Não é fácil. O fato de ter revolta em muitos movimentos não significa que o modo como esses movimentos tematizaram a revolta seja fenomenologicamente viável. Então, a gente não pode ter essa ingenuidade. Então, eu tentei lidar com essa questão de uma maneira um tanto sóbria, fenomenologicamente sóbria.
A primeira coisa que me interessou foi enquadrar a compaixão numa experiência específica que está no subtítulo do livro. A relação entre vulnerabilidade e iniquidade. Por que eu faço isso? Pelo seguinte, as duas tradições que mais tematizaram compaixão, que a gente tem acesso, é o cristianismo, através da palavra compaixão, ou da palavra misericórdia. São duas palavras que têm uma semântica comum. E a outra tradição é a tradição budista, a partir da ideia de karuna, né? O conceito sânscrito de karuna, que a gente traduz como compaixão. Acontece alguma coisa em relação a essas duas tradições que são sinais fenomenológicos importantes, são setas, são indicações legais para a gente. É que a compaixão está ligada a sofrimento. Mas ela não está ligada a qualquer sofrimento. Porque a própria tradição cristã e as próprias tradições budistas distinguem os tipos de sofrimento e vê que vários sofrimentos que a gente não consegue levar adiante é muito mais por, muitas aspas do que eu vou dizer, por imaturidade existencial nossa, do que de fato ser um problema ou sofrimento. Então, essa substancialização do sofrimento, o sofrimento, ela não serve fenomenologicamente para quase nada. Porque, na verdade, sofrimento só existe, o verbo sofrer só existe a partir de um certo sentido do sofrimento. Então, a gente não pode falar do verbo sofrer sem saber qual é o sentido do sofrimento em questão, naquela existência que padece. Então, mas, ao mesmo tempo, essas duas tradições nos mostram que a compaixão como virtude, ela só pode ser assim considerada em relação à desnaturalização de certos sofrimentos. Em outras palavras, a relação de compaixão e sofrimento, ela está ligada à ideia de que há sofrimentos que não podem ser considerados naturais. Eu estava conversando para preparar o livro com um amigo meu que é monge zen budista. Ele é psiquiatra, psicanalista e antropólogo também. A tese de doutorado dele foi sobre sofrimento e budismo, né, no contemporâneo, nas sociedades contemporâneas, as metrópoles contemporâneas, aliás. E a gente estava discutindo exatamente esse problema da desnaturalização do sofrimento na ideia budista de karuna. E ele falou o seguinte, o mestre dele é japonês, e ele esteve no Nepal, no Japão e tal. Quando você vai a um templo zen budista no Oriente, você vê a dureza do mestre. E nós ocidentais, a gente tende a falar assim, ué, não é a religião da compaixão, como é que é tão duro? Mas só que eles reconhecem na dureza a compaixão. Então, o reconhecimento da compaixão está muito fora do nosso código, do nosso, muitas aspas, do nosso imaginário da compaixão. Sabe, aquele ato de um certo enternecimento, acompanhado de piedade. Não, 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 não. A compaixão pode estar ligada a uma profunda dureza. E aí a gente estava discutindo exatamente esse problema. Como é que a gente consegue conjugar dureza com compaixão? Ele falou que em alguns mestres já mais contemporâneos, por causa da presença do Ocidente em culturas orientais, fazem questão de distinguir dor de sofrimento. Não tenho nem tempo para falar isso, no livro eu tento falar um pouco melhor, para dizer que a dor está ligada à nossa condição finita e o fato de que ela sinaliza o caráter finito da condição dos viventes em geral. Então, dores, elas são insuperáveis. A grande questão é como pode haver sentido nas dores, porque elas acusam a finitude. A perda de quem se ama. Você vai sofrer porque você enluta. Isso é um sinal da finitude que acompanha qualquer relação amorosa. Isso é ruim? Não. A priori, isso não é nada. Né? O fato de que a gente lida com dor de dente, isso é dor. Então, a dor acusa a finitude do vivente.
O sofrimento, ele acusa a naturalização do que os orientais chamam de vida desencaixada. Então, a palavra para sofrimento nas tradições budistas em sânscrito é dukkha. Dukkha, literalmente, é desencaixe em sânscrito. E a imagem do sofrimento, fenomenologicamente, é muito importante para a gente. Era a roda de madeira de um carro de boi, que ela era madeira, ela tinha um encaixe, podia ser um losango ou um quadrado. Então, você colocava ali o encaixe, tinha aquela haste que te ligava à outra roda, e você botava uma estaca aqui nas pontas, né? Que atravessavam a roda. Só que, como era de madeira, com o passar do tempo, o movimento da roda, ele ia abaulando, ia desgastando a figura quadrática, né? O quadrado ou losango. De tal modo que, num certo momento, os bois tentavam puxar o carro, aquele negócio ficava rodando, mas a roda não girava. O nome disso é dukkha, é sofrimento. Essa imagem é espetacular. Ou seja, tem uma relação entre movimento, devir, que é chamado princípio da impermanência, nos budismos em geral, e tem uma obstaculização do movimento, ou seja, certos modos de ser que são sedimentados e que não permitem que a roda do devir ela flua. O que então isso me mostrou? Antes de entrar no problema da compaixão e da misericórdia nos textos cristãos, é que existe um sofrimento que é naturalizado, que é absolutizado, que engessa o dinamismo da finitude, o devir da finitude, que a tradição judaica chamou de iniquidade. Iniquidade significa a naturalização histórica das injustiças. Por exemplo, na tradição judaica bíblica, a primeira morte não vem ao mundo porque alguém se despediu da vida porque estava velho. Caim mata Abel. A primeira morte é um assassinato. Não tem nada de natural nisso. Não é o ser para a morte heideggeriana. É o ser para o assassinato. Isso significa que, para essa tradição, esse mito diz: a experiência radical da finitude dada pela morte foi experimentada primariamente pela violação. Então, o tecido da história ele naturaliza formas de violação. Entendeu? E por que isso é importante? Porque a karuna budista está ligada à desnaturalização do sofrimento. O desengessamento desse carro de boi, que o boi está puxando, o negócio está girando e o carro não está andando. Esses desencaixes é que interessam na compaixão. Portanto, a compaixão não é um sentimento de piedade. É uma experiência afetiva de desobstaculização da naturalização de sofrimentos que emperram o movimento criativo do devir. Entende? Então, de alguma maneira, a experiência da compaixão é uma experiência que permite uma visibilidade. A intencionalidade está ligada à visibilidade, ou seja, a aparição. De uma maneira muito estranha. A Viviane está aqui. A Viviane sofre relação abusiva. Ela é casada com uma mulher ou com um cara, não importa. Ela sofre relação abusiva. O que as relações abusivas fazem? Subjetivam um agente, naturalizando e absolutizando a violência. Como diz o Paulo Freire, a opressão faz o oprimido querer o opressor. Naturaliza. Essa é a merda. É que a opressão ela deixa de ser externa, não tem exterioridade. Ela passa a ser retroalimentada por todos os meus comportamentos, pelos meus modos existenciais de ser. Então, a Viviane, ela foi ressubjetivada, para usar uma linguagem nova, ela foi configurada existencialmente sob a alforja da relação abusiva, de uma relação tóxica. Ela naturalizou as toxinas dessa relação. Legal.
que é me compadecer por ela? Ao mesmo tempo, eu experimento a não naturalidade do sofrimento dela, ainda que ela não esteja gemendo, porque ela pode encontrar vários argumentos para dizer que é boa pra caralho aquela relação. E geralmente é isso que acontece. Fala assim, não tem nenhuma violência, ela é assim, ela ou ele é assim mesmo, é o seu jeito. Não, ele é meio impetuoso, é filho de Yansan. Aí dá uns argumentos religiosos. Não, é porque é Ares, né? Não, um jeitinho. Porra, mas violência do caralho, mas você conseguiu ver. Mas ao mesmo tempo que você viu a não naturalidade dessa subjetivação naturalizada da Viviane, você viu a possibilidade da Viviane não ser refém daquilo. A compaixão, ela trabalha com esse duplo olhar. Desnaturaliza e vê possibilidade de transcendência. Entende? Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte: por que eu sofro com a naturalização desse sofrimento da Viviane? Por quê? Como que eu consigo descrever a condição de eu sofrer assim? Porque no esquema ocidental moderno do século XVII em diante, a relação de um eu contra um outro eu pressupõe uma ponte. O que me liga ao eu da Viviane? Né? Isso é um problema sério. Desde que a gente inventou a dicotomia sujeito-objeto, como é que um sujeito se liga a outro sujeito, sem torná-lo objeto? A gente não consegue sair disso. Muitas psicanálises não conseguem sair disso. Como é que eu sei que eu estou me relacionando com a Flávia e não com uma projeção minha da Flávia? E, desculpa, isso é uma punheta. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar criando pontes. Não, mas aí tem um afeto, aí tem não sei o que lá, aí tem não sei o que, mas... Né? Ou seja, isso é um problema de merda. É que a gente substancializou o ser humano e colocou o ser humano como subjetividade que impõe a significação de algo que se lhe contrapõe. A palavra objeto significa isso. O que é posto contra. Então, a gente posiciona algo como objeto, objeto de conhecimento, objeto de desejo, objeto de pensamento, objeto. Objeto imaginário, objeto. Mas a gente é o centro da significação. Essa ideia de subjetividade, ela é problematicíssima. Porque essa pergunta vem, mas peraí, qual é o sentido de eu me compadecer pela Viviane? Não há um abismo entre mim e ela? A questão é que, fenomenologicamente, nunca há um abismo entre mim e o outro. Independentemente das fenomenologias, seja ela do Levinas, seja ela da Hannah Arendt, seja ela do Heidegger, independentemente de como você caracteriza isso, é que a dicotomia sujeito-objeto ela não é primária, ela é produto de uma abstração, ela é segunda, ela é derivada, ela não é originária. E o que eu quis explorar é um conceito que eu estou tentando desenvolver em alguns lugares, é a condição humana, assim como dos viventes não humanos. É de interfenomenalidade. Interfenomenalidade significa o seguinte: quando a Viviane aparece, ela é um fenômeno. Aparece uma rede de outros fenômenos com os quais ela aparece. Digamos que ela seja mãe. Aparece relação com a filha, relação com as avós, a ancestralidade dela aparece com ela. Aparece no português dela o caráter colonial da cultura onde ela nasceu. Tudo isso aparece com ela. Fenômenos nunca aparecem isolados. Fenômenos não são indivíduos no sentido técnico da palavra. Fenômenos sempre são interfenomenalidades. Eles aparecem sempre entrelaçados. Por isso
a naturalização do sofrimento, ela me toca, porque eu faço parte da rede interfenomenal onde a Viviane aparece sofrendo. Porque despotencializa a rede. Os singulares e a inter-relação dos singulares da rede. Ou seja, há sofrimentos que são de despotencialização da rede vital. E pode se dar em gambás, em macacos, em árvores. Porque a rede interfenomenal ela não é somente humana. E por isso os orientais estão tão certos. Por isso, muito da África Negra está profundamente certo. A gente não pode matar uma árvore sem chorar. A gente não pode. A gente não pode ver as cenas em Cuiabá, as queimadas, sobretudo em 2020, jacarés mortos, assassinados, porque atearam fogo. 4 grupos de fazendeiros atearam fogo, mataram árvores, mataram preais, e vocês vê os pássaros voando. E a gente se compadece, porque a nossa existência é sempre coexistência com não humanos e com humanos, porque a interfenomenalidade mostra que ninguém é indivíduo isolável. A rede da vida se despotencializa com a naturalização da injustiça. Isso é iniquidade. Por isso, a compaixão ela é um afeto que se apresenta quando a gente desnaturaliza a naturalização da injustiça. Porque a teia da vida pode ser outra, de potencialização da interfenomenalidade dos seres nas suas singularidades que só se revelam entrelaçados em rede, em conexão. Essa rede não é fixa, essa rede está em devir, ela está em aberto. Por isso, quando a tradição cristã fala de compaixão, sempre vinculada à relação entre miséria e misericórdia, Santo Agostinho diz isso, eu mostro ao longo do livro. Ela trabalha com o operador pecado, que é difícil de entender, porque ele não é somente um problema moral. Mas, independentemente, eu não concordo com essa conjunção, eu tento mostrar lá, mas ela trabalha com uma questão. É porque o conceito de pecado é um conceito teológico, mas ele nasce de uma ideia muito interessante. O pecado é a realização daquilo que não precisava ser para a gente ser. Então, quando a gente fala que a misericórdia está ligada ao pecado, a tradição de Agostinho diz isso, a única coisa que fenomenologicamente me interessa é que a miserabilidade dos seres que favorecem, que possibilitam em nós a misericórdia, mostra para a gente que não é preciso ser como se é. Em outras palavras, só há compaixão porque a gente diz não a um sofrimento que não precisa ser para a gente ser como a gente é. Eu tento mostrar, então, que nós estamos num tempo histórico onde existem 2 vetores dessa iniquidade. Ou seja, desses sofrimentos que não precisam ser para a gente ser. Um deles está ligado à noção de devir. Hannah Arendt, Byung-Chul Han, o próprio Heidegger trabalharam tão bem. E, portanto, nós estamos no núcleo social onde nós temos devires, que a Hannah Arendt viu nos movimentos totalitários. O movimento totalitário, ela diz que não funciona em bloco, não é fixo, é devir puro, mas é devir aniquilador, destrutivo. E Byung-Chul Han, nas sociedades do cansaço, na sociedade do cansaço, no fenômeno da psicopolítica, ele vai dizer que o capitalismo neoliberal atual ele produz devir corrosivo, que destrói direitos, destrói estabilidades que são necessárias à convivência humana. Então, a gente está sempre mudando para não ser nada, para não ser ninguém. Ou seja, é um devir que nada produz.
Entende? É um devir que nada cria. E quando cria, destrói. Quando cria, destrói. Hannah Arendt viu isso nos campos de concentração. É transformar a vida, diz ela, em superfluidade absoluta, ou seja, o supérfluo absolutizar. Você, os outros, a gente está numa sociedade de produção de vidas supérfluas, porque elas são descartáveis a qualquer instante. E eu digo lá no livro, humanas e não humanas. Mas, por outro lado, os estudos decoloniais mostram que a gente também está em sociedades que substancializaram vidas que sofrem hereditariamente. Eu trabalho com população em situação de rua há muitos anos. A gente vê a hereditariedade do lugar, daquele lugar. Às vezes passa de pai para filho, para neto. Aquela incondição, aquela subcondição de existência. É o problema do racismo, seja com pessoas negras ou indígenas. São 500 anos, no caso indígena, de hereditariedade daquela subcondição de existência. Então, esse sofrimento não está ligado ao fluxo, ao devir. Está ligado à estabilização, à perenidade, à absolutização, à constância. Então, eu tento mostrar que a iniquidade, ou seja, esses sofrimentos naturalizados que não precisam ser para a gente ser como a gente é, ela se dá tanto nesse âmbito de um devir corrosivo, quanto dessas substancializações históricas. Para lidar com essa desfenomenologização, ou seja, a inviabilidade que essas vidas, essas existências apareçam nessa rede da existência, seja nos ecocídios, na destrutividade da Amazônia, dos biomas, né, do centro-oeste brasileiro, essa devastação ecológica que acomete o Brasil há séculos e se potencializou de 2019 para cá. Seja assim, seja na descartabilidade capitalista das vidas, seja ainda na manutenção desses sublugares de vida, no racismo, nos feminicídios, nos patriarcados em geral, ou seja, na nossa herança colonial, a gente tem que pensar que a experiência da compaixão, ela desnaturaliza por um lado e ela quer visibilizar por outro. Ela quer permitir que a Viviane, em condições de relacionamento tóxico, ela se desfenomenologiza, ela não consegue aparecer ontologicamente sendo quem é. E por isso, compadecer-se pela Viviane é permitir que a rede da vida, da existência, a interfenomenalidade, apareça, fenomenologize-se, para além dessa desfenomenologização histórica. E eu, dentro desse todo, que não estou no lugar dela, mas faço parte da rede, me refenomenologizo quando ela vive uma relação não tóxica, porque ela superou a violência histórica dessa relação. Isso significa que compaixão, ela lida com racismo, ela lida com os feminicídios, ela lida com a descartabilidade da vida humana nos desempregos do capitalismo. Ela lida com isso. Ela lida com o choro de uma árvore queimada pela indústria madeireira. Ela lida com isso. E por que isso se conecta com a revolta? Se a gente entrar na obra que mais me interessou, que foi O Homem Revoltado, que é uma obra que eu gosto de ler, já dei curso sobre ela, do Albert Camus. É uma fenomenologia da revolta. Linda, linda, linda. É emocionante a gente entrar naquilo. É porque a revolta não é ressentimento. A revolta é ser capaz de dizer não às obstaculizações históricas dos existentes. Mas sempre a partir de um sim que possibilite que esses mesmos existentes
apareçam na rede da vida sendo quem são, sem serem reféns dessas subcondições de vida. É um dizer não a partir de sims. E, portanto, não são os nãos que têm sentido, são os sims criativos que nos fazem dizer não. Entende? É uma Marielle Franco gritando, não porque ela ressente, mas porque ela quer dançar, porque ela quer que o pessoal do Jacarezinho, da Maré onde ela vivia, possa existir, celebrar a existência, possa comer, beber, se abraçar, transar, sem as marcas da inferiorização histórica, que é a nossa herança colonial, porque a maior parte dos corpos são corpos pretos e nordestinos, nas favelas cariocas. Entende? Ela está dizendo não porque ela já disse sim. Esse sim é sim fenomenologizante. É a Viviane para além do abuso. É a Viviane que consegue, na rede da vida, assumir quem ela é nas relações com quem ela não é. E ser livre para os outros e com os outros. Num destino comum, mas sempre numa condição singular. Em outras palavras, a compaixão exige revolta. Para que a potência fenomenologizante de dizer não a sofrimentos que não merecem ser vividos porque não têm dignidade de ser. Porque os sofrimentos, eles são plurais. E a grande parte não são sofrimentos que a gente tem que aprender a lidar. São sofrimentos que a gente tem que aprender a negar. Negar. Eu tive uma aluna que foi estuprada pelo padrasto dos 9 aos 18 anos. Eu não dou aula só na UERJ, dou aula no Pedro II, né, com a Escola Federal. Na última aula minha, ela começou a chorar. E eu pensei que a gente fez uma festa. Terceiro ano do ensino médio, para se despedir. Aliás, ela já tinha 19 anos, né? Então, ela foi estuprada até os 18, ela já tinha 19, né, quando ela se formou. E aí, ela saiu para beber água, chorando. E eu fui atrás dela. Falei, será que alguém falou alguma coisa e tal? Falei, e ela sempre foi gordinha, quietinha, sempre no canto, assim, sempre muito na dela, sorria um pouquinho para mim, eu sempre dei aula zoando muito, né? Ela ria para mim, mas sempre muito na dela. E eu falei assim, fulano, o que houve? E ela passou a chorar mais ainda. Eu falei, o que houve, cara? O que houve? Eu falei alguma coisa? Alguém falou? Eu falei, não. Eu falei assim, por que você tá assim? E era um estado de sofrimento e tal. Eu falei, professor, você promete não contar para ninguém? Eu falei, prometo, o que houve? Professor, eu fui estuprada dos 9 aos 18 pelo meu padrasto. Minha mãe sabia. Depois dessas aulas do terceiro ano, que foram aulas minhas, a gente tematizou feminismo e tal, ela contou para a avó denunciou. A polícia estava atrás do padrasto e a mãe tinha que ficar a 500 metros dela, ela estava morando com a avó. E ela falou para mim, eu só consegui dar um beijo na boca de um homem, eu só me relaciono com mulheres. Eu não consigo ver homem. E aí me contou os detalhes do estupro. 2 estupros. Entende? Aí a gente chega numa psicologia fenomenológica existencial e diz, não, sofrimento faz parte da finitude. Não faz, não. Não faz, não. Esse sofrimento não faz parte. Se a gente vier com essas falas genéricas, não, a existência traz consigo o sofrimento, a dor de existir. Você está falando de quem? A gente está homogeneizando os sentidos do sofrimento? Essa garota foi 9 anos, quase a metade da vida dela, estuprada toda semana. A mãe a silenciou. Aquelas lágrimas estavam nascendo de um sofrimento que já estava sendo negado, porque ela havia se revoltado e contou para alguém, que foi a avó.
significa que eu não posso interpretar aquela lágrima como se fosse a mesma lágrima dos primeiros estupros que ela sofreu. Aquelas lágrimas já era de alguém que estava dizendo não. Aquele fenômeno, aquele choro, já tinha um sentido que não era o anterior. Isso significa que se a compaixão não gerar revolta, a gente vai absolutizar e homogeneizar qualquer sofrimento. Então, compaixão não é algo piegas. Compaixão é uma potência fenomenologizante. É ser capaz de ver que o outro pode ser para além da naturalização de sofrimentos que não valem a pena. Não valem a pena. E distinguir a especificidade daquele sofrimento. O afeto da compaixão só surge com essa distinção fenomênica. Aquele é um sofrimento que não faz sentido. Aquele é um sofrimento que não tem direito de ser. Entende? Então, eu analisei, eu descrevi fenomenologicamente a relação entre compaixão e revolta. Não é só para mostrar que são complementares, eles são complementares, eles tensionam. Mas para mostrar que tanto a revolta quanto a compaixão, e eu tento dizer que a condição afetiva da revolta é a compaixão, no sentido que eu estou descrevendo, que é essa atuação desconstrutiva e criadora simultaneamente à revolta. Isso só tem sentido porque esse afeto ele é fenomenologizante, ele é uma potência fenomenologizadora. Entenderam? Então, eu navego numa galera que eu escolhi, né? Eu falo de Hannah Arendt, Judith Butler, Heidegger, Nietzsche, bastante Nietzsche, Schopenhauer, Camus, Nelson Maldonado Torres, para falar de pensamento decolonial, Bell Hooks, aliás, Bell Hooks está na epígrafe do livro, Fernando Pessoa. Eu discuto com um monte de gente para me ajudar a ver a fenomenalidade da compaixão, a fenomenalidade da revolta e os sentidos do sofrimento que são os correlatos da compaixão e da revolta. Para que a gente não possa fazer uma fenomenologia que queira um novo absoluto. Todo sofrimento é assim. Toda existência é. Não tem todo. Fenomenologia, ela lida com a especificidade de cada fenômeno. Então, esse é o sentido do livrinho, pelo menos do que eu me lembro. Se quem for ler, espero que facilite o acesso ao fenômeno muito mais do que o livro, por ser um livro, ser bom. Mas ele vai ser bom se ele apontar para vocês isso que me parece que se tornou visível para mim. A fenomenalidade desses sofrimentos que tem como aparecem para a compaixão e para a revolta como dignos de serem negados, ressignificados, para que novas possibilidades possam ser inventadas. Era isso. Obrigado pelo privilégio de estar aqui e pela paciência de vocês em me ouvir. Ale, obrigada pela sua explanação. Como sempre nas suas aulas, elas ficam reverberando para mim, assim, tipo, o resto do dia, então não é um encaixe assim, ok, é uma coisa que vai ficar mexendo e que bom, né? Então tem muita coisa aqui que eu sei que eu preciso ir pensando, né, sobre essas coisas que você traz. Eu vou te colocar algumas coisas aqui que eu fui pensando a partir do que você falou. Eu acho que, talvez para quem vai ler o livro, a gente já está entendendo aí uma releitura de noções, de termos, que a gente tem significados aí nesse horizonte que a gente vive, seja cristão, ocidental, né? E acho que muito disso da compaixão indo nessa coisa, que bonitinho, que bonzinho, né? Como eu sou legal também por ter compaixão com alguém, né? Então tem essa coisa de uma piedade, né? De uma relação talvez que tem alguém hierarquicamente
superior no sentido que é aquele quem pode ter a compaixão do outro, né? E alguém que está numa situação que depende dessa compaixão dele, né? E você dizendo em Platão, então, que compaixão tem aí um outro significado, ele era aparentemente uma coisa negativa, pelo que não sei se eu entendi certo, mas eu acho que, pensando hoje no senso comum, ela é vista como, nossa, que bonito você ter compaixão, ao mesmo tempo que revolta também é utilizado assim, você é um revoltado. Então, assim, é negativo você se revoltar também. Então, assim, de início eu já vejo uma releitura que você vai ajudar a gente aí a compreender realmente como diferentes tradições vão enxergar isso, e que me parece que você chega numa relação que, num determinado momento, eu já não consegui mais separar compaixão e revolta, não porque são iguais, mas porque há uma inter-relação. Eu não sei se foi essa a proposta. E como eu entendi que é uma questão ética, sobretudo, essa relação, é uma questão ética, né? De como que eu não sou tocada quando essa garota, né? Quando você traz, como é que isso não me toca? Né? Então, assim, e aí uma outra coisa que eu quero te colocar né? Eu me toco, você contou isso e eu fiquei aqui parada, né? Como você falou da floresta também, né? E fiquei pensando que leitura fazer, então, de quem comete esse tipo de relação objetais, né? Como algo para uso próprio. Por exemplo, a relação sexual, né? Ela como um objeto ali que dá prazer e que se dane. É como se fosse algo inanimado, né? Ali para o meu uso, como queimar a Amazônia também, né? Então, cadê, né? Sabe, você consegue dizer para a gente essa compaixão e revolta aparentemente não é para todo mundo, né? Pô, Flávia, suas questões são muito boas mesmo, assim. O Bruno está falando aqui, pessoal, tem gente com o microfone aberto. Isso todo lugar é assim, não se preocupe não. É isso mesmo. Mas, olha, eu diria o seguinte, as suas questões são muito, muito, muito importantes. A primeira delas, eu vou fazer uma comparação com a noção usual de caridade, tá? Usual, hein? Porque nem bíblica, nem, por exemplo, um autor como Santo Agostinho, que falou tanto de caridade, não tem nada a ver com isso. Mas vamos pensar na noção usual de caridade. A caridade como trampolim. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Você fala assim, porra, ou pensa numa pessoa caridosa, Madre Teresa de Calcutá. Você consegue falar o nome de 3 pessoas que ela amou e ajudou? Não. Engraçado, né? É um amor que ele permite sobreviver sob o anonimato do outro. Quem doa, aparece, tem nome. Quem recebe, desaparece, é anônimo. Estranho isso. Isso acusa uma hierarquia extremamente tosca. Pensar o amor como nomeador de quem está numa relação de superioridade, que é essa relação de entrega, que poderia não acontecer. É assim que a gente imagina. Né? Então, por exemplo, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Fora da caridade não há salvação. Quanto mais se faz caridade, mais se acende. Né? É a ideia de evolução do espírito. Mas isso é totalmente contrário à noção de caridade como gratuidade. Se faz exatamente porque não há nem porquê nem para quê. E mais, se faz ao outro. E esse outro é dotado de singularidade, que é marcada pelo nome. Mas se a gente pensar, então, a lógica da compaixão pela ideia da piedade ou da caridade, a gente pensa um desligamento primário de mim em relação ao outro. Aí eu sofri com a Viviane, né? Eu sofri, pô, que cara generoso, ele não é indiferente. Mas eu poderia não ter sofrido, porque a existência da Viviane ela não me acomete de fato. Eu sou eu, ela é ela. Ó os abismos. E, no fundo, é um ato de superioridade moral da minha parte. Então, esse é um problema sério, Flávio. O Platão, Kant, Nietzsche, por exemplo, eu cito muito Nietzsche, até para discordar dele, que é um autor, né, que eu já li,
que é um autor sobre o qual eu escrevi já algumas coisas, e nesse caso eu discordei bastante dele, é porque eles analisaram a compaixão por um viés que a gente tem que criticar mesmo. Ou seja, que é um viés extremamente piegas, vaidoso, arrogante, supremacista, ou então essa ideia de que quando o outro sofre, o outro me faz sofrer, ou seja, me despotencializa, mas eu vou lá e ajudo o outro. Por quê? Porque o outro não pode sofrer. Então Nietzsche diz isso, que a compaixão ela parte da ideia de que todo sofrimento ele tem que ser sanado e não vê nenhum sentido criativo no sofrimento. Por exemplo, a tragédia grega, obras de arte, a ideia do herói grego, onde o sofrimento faz parte de uma certa plenitude de existência. Então, ele diz que a compaixão nasce de uma avaliação moral de que onde há sofrimento não há vida. Claro, isso é um equívoco mesmo. Quem disse que onde há dor não há vida? Né? Vamos usar aí esse outro conceito aí que eu disse no início. Não, pode existir dor pra cacete e reinvenção da vida pra cacete. É só você pensar, por exemplo, na dor de atletas de alta performance. No meio de uma partida, eles têm cãibra, mas ao mesmo tempo com resiliência, com certas virtudes, eles se potencializam a partir da dor. É outra questão. Então, a crítica do Nietzsche tem sentido, né? Que o Ocidente, quando a gente fala a palavra sofrimento, a gente bate 3 vezes na madeira, né? A gente é cada vez mais anestesiado, ou seja, qualquer possibilidade de dor já é visto com um sentido de negação da existência, e o Nietzsche está totalmente certo. Agora, a compaixão não necessariamente está ligada a esse tipo de dor que o Nietzsche está falando. O que eu quis dizer é que o sentido fenomenologicamente mais pleno do fenômeno da compaixão é aquela que diz respeito à naturalização de sofrimentos que não têm direito de ser. E aí você está certo, Flávia. Ela é um problema, ela pressupõe uma experiência ética. Ela pressupõe o seguinte, vocês são psicólogos, né? Acho que quase todo mundo aqui. Vocês estão na clínica. Vocês podem se colocar naquele lugarzinho, eu fiz análise 13 anos, tá? Então eu vi isso, ninguém me contou. Naquele lugar da indiferença primária do terapeuta, sabe? Tá ali ouvindo. Ou não. Ou vocês podem se botar no lugar onde vocês estão radicalmente implicados e implicadas naquele espaço onde o outro aparece e acomete vocês. Então, nesse espaço, esse é um espaço ético. E não é moral, no sentido do código moral, mas é um espaço ético. Ou seja, o sofrimento do outro interpela. Vou citar um para vocês, tá? Eu dou aula num instituto de Gestalt aqui também no Rio. Aliás, 2. Eu não sei nem onde que eu dou aula, sei lá, mas esse eu dou aula poucas vezes ao ano. E o coordenador e a coordenadora do instituto eles são casados. E o cara, eu não vou falar o nome porque eu não posso expô-lo, mas ele é um cara famoso na Gestalt, no Brasil. Tem livros publicados e tal. Eu dei muitos anos aula lá para o grupo de estudos deles sobre filosofia. E na formação lá da garotada. Um dia, eles me chamaram para dar um curso só sobre Eu e Tu, do Martin Buber, porque o Buber é importante para eles. É um autor que eu gosto, um fenomenólogo. Acabei que eu entrei lá e tal. Esse cara me contou uma história, ele como terapeuta, que me marcou pra caralho, cara. Eu diria, só posso falar assim. E a história era o seguinte, ele chegou na terapia, no espaço clínico, e uma mulher que estava com ele há um tempão, uma advogada, com dinheiro, a família com dinheiro, mulher dona de um escritório famoso, então chegou para ele e falou assim, olha, fulano, eu vou engravidar. Eu e fulano estamos querendo e tal. E queriam. Ela queria e engravidou. Só que ela começou a lidar com a gestação dela como se fosse um objeto de pesquisa. Então, ela só lia textos acadêmicos. A gestação dela era um problema científico. E tudo que ela falava da gestação, ela falava que leu não sei aonde, que ela já estava conversando com a pediatra, não sei quem, e com o artigo que ela leu de não sei quem. E aí o cara viu que tinha uma coisa estranha ali. Não era uma mãe falando. Era uma pseudocientista falando, sabe? E ele achou estranho, mas continuou. Aí ele falou, vou entrar na parada aqui, vou propor algumas coisas. Falou assim para ela, você podia, a partir da semana que vem, a gente começar nossa sessão e você vai trazer um texto, e era um garoto, eu acho, né, que já tinha um nome, sei lá, vou botar um nome assim, Rogério, tá? Não sei lá o nome. Aí já tinha um nome. Ela falou, você podia trazer tipo poesias, textos para você ler para o Rogério, para a gente começar a sessão. E ela só trazia artigo científico, livro de pediatria.
Ele falou assim, não, um poema, uma música e tal. E aí ele desistiu né, daquela ideia. E ela continuou com aquela coisa. Um belo dia, ele sentiu alguma coisa. Que ela tinha alguma coisa, alguma dor com o pai dela, que já tinha morrido. Ele não sabia. E aí ele falou assim para ela, fulana, você podia trazer na próxima vez uma carta endereçada ao seu pai, apresentando o seu filho a ele? E ela começou a tremer quando ele falou isso. Ele falou, toquei alguma coisa aí, né? Olha essa, Flávia, olha essa história que é foda, linda, tá? Aí, ele chegou lá, ela chegou lá na vez seguinte e começou a ler a carta. A carta era grande. E ela começava a ficar puta com o pai, porque o pai morreu. Ela tinha uma relação de amor bonito com o pai, mas ela estava puta porque o pai tinha morrido. E ela falou assim, você não foi para o altar comigo. Começava a chorar. Ele morreu quando ela tinha 19 anos. Você não me viu, você não foi na minha formatura. Você não me viu assim, você não me viu não sei aonde, você não viu a minha viagem. Aí veio aquilo. Tá? O terapeuta chorou. Eu fui professor dos 2 filhos dele. Então, eu conheci a família dele. Ele chorou. Ela continuou a ler. Aí ela falou assim, pai, você não vai pegar o fulano no colo e nem vai entrar comigo na sala de cirurgia. Queria tanto que o senhor visse o fulano. Queria tanto que você contasse história para ele. Aquelas histórias aí começou a mudar. Ela falou assim, pai, eu queria tanto que o avô dele segurasse ele no colo. Por favor, pai, não morre não. Cara, desse dia em diante, para dizer, segundo a ótica do Buber, tá? Ela tornou-se mãe. O eu dela se tornou um outro por causa do tu. O filho se tornou um tu. E ela se tornou mãe. E aí, ela foi se mudar para São Paulo com o marido. E pediu para ele uma última sessão para se despedir. E chegou para ele, e ele falou assim, ela queria pagar ele. Ele falou assim, não, vem aqui só para me dar um abraço. Ela, não, eu quero a última sessão. Ele falou para ele, você não sabe o que você fez na minha vida. Aquela gratidão bonita, né? Aí ele se sentiu, porra, foi aquela carta que eu pedi para escrever. Eu consegui ver um método para mudar. Sabe aquela coisa? O terapeuta fodão, né? Que causa a mudança no outro. Causa, olha a ideia. Totalmente antifenomenológica. Ele causa a mudança no outro. Aí, ele falou, foi aquilo, né? Foi a carta. Puxa, eu vi que foi tão lindo. Ela falou assim, não. Eu falei, como não? Você não foi a carta. Ele foi tão... Foi o quê? Ela falou, foi o seu choro. Aí ele falou, mas como assim? Ela falou, porque eu sei que você é pai. E eu, naquele momento, vi o seu choro e pensei, será que meu pai não está chorando porque não pode estar comigo? Não pôde entrar subir ao altar? Não pôde ver a minha formatura? Não pôde me ver abrindo o meu escritório? Não vai poder entrar comigo na sala de cirurgia? E aí ela falou assim, quando eu vi você como pai, tudo mudou. Ela não viu o terapeuta, ela viu o pai. Quer dizer o seguinte, a não indiferença ao sofrimento dela com o pai. Esse não era bem nem sofrimento. Esse a gente poderia chamar de dor no sentido que eu disse. Mas o fato dele ter chorado por ser pai possibilitou um outro acontecimento de transformação existencial. A compaixão tem a ver com a possibilidade da não indiferença. Sabe? Do sofrimento do outro não ser natural para a gente. E a gente não está num lugar onde a gente caridosamente ajuda
Vai se fuder, seu merda. Se a sua vida não está implicada naquela relação, vai tomar no seu cu, sai dali. Porque a compaixão nos implica por inteiro. Entendeu? Não nos hierarquiza, horizontaliza e possibilita a desnaturalização de obstáculos que fazem as nossas vidas uma merda. Porque a vida do outro faz parte do tecido vital do qual eu participo. Então, Flávia, o que você disse é extremamente necessário. Aquela lágrima tinha que correr, porque ali não foi o terapeuta, foi o pai que chorou. Se os terapeutas fossem pais e mães muitas vezes e chorassem. Se eles se ajoelhassem, como aconteceu com uma terapeuta negra, quando um amigo meu, professor do Pedro II, negro, começou a sentir a dor do racismo, ele se conscientizou e levou para a clínica, ela é gestalterapeuta. Um dia, ele começou a chorar, quem me contou foi ele, chorar, porque ele foi vendo como que ele foi criado numa estrutura extremamente violenta. E ela nunca se achou negra, ela nunca se acusou como negra e se viu como negra em condição racista. Nesse dia, ele disse que ela tinha pedido para ele fazer um negócio de um exercício e ele se ajoelhou chorando. E aquilo foi tão doloroso porque depois ele me contou, ela se viu como negra e ela se ajoelhou e chorou com ele. Tá? E os dois começaram a frequentar coletivos, a discutir leituras, a compartilhar filmes. Ela é terapeuta dele até hoje. Eles ajoelharam e choraram. A compaixão está aí. A revolta está aí. Que lindo, Ale, eu escuto isso. É demais, né? Eu acho que os exemplos falam por si só. Tá aí um cisco aqui, né? Acho que deu uma... um misto entre compaixão e revolta, talvez, com essas declarações. Deu para perceber na prática. Está sendo afetada, né, Lígia? Muito. Está afetando aqui. Gente, quem gostaria de fazer colocações, uma pergunta para o Ale? Eu sei que o Ale tem que sair às 7, né, Ale? Está perto aí, ele tem compromisso, mas vamos aproveitar. Olha, Ale, tá lendo aí o que o pessoal está falando aqui no chat? Oi, Elaine, Bruno, obrigado pelo carinho, tá? Viviane, obrigado mesmo. Não, e isso me toca, sabe? Eu não escrevo isso à toa, não. Amanhã eu tenho um encontro com prostitutas pobres na Vila Mimosa, no Rio. A gente faz um trabalho já há algum tempo. Ale, quando eu for no Rio, eu vou te chamar, eu vou... E aí? Porque você falava disso no curso, eu falava, gente, um dia eu vou pedir para o Ale, eu quero ir lá. Venha e atenda, porque lá tem um trabalho com psicólogas. Atenda, porque é revolucionário a beleza que elas têm no meio de tanto sofrimento. Sabe? São pessoas que fazem programas por R$20, sabe? Programas completos, significa que tem sexo anal. Por R$20, cara. Você vê o sofrimento da injustiça e essas pessoas querendo, sabe, graus de felicidade, é de uma beleza. Se não fosse a compaixão, jamais estaria ali. Se não fosse a revolta, jamais teria esperança. Entende? A revolta, nesse caso, é a mãe da esperança. Porque a gente quer uma outra possibilidade, mais bonita, mais plena, sabe? É isso. E a gente está... Vocês fazem clínica por quê? Porque é isso. Porque é bonito pra caralho, porque tem esperança, porque vocês querem dizer não ao que não vale a pena. Entende? Não é esse negócio que vocês fizeram uma profissão, isso é merda, isso é discursinho de merda, de academia. É porque tem esperança, porque tem beleza, porque tem amor. É por isso que vocês estão ali. Se não for por isso, larga essa merda. Vai ser empresária, vai ser seca, sabe? Seca. Ser seco é isso. Essas relações funcionais, vocês não são. Vocês estão ali porque vocês são entregues, porque vocês podem chorar, porque a carne de vocês está aquecida. Senão, para que a gente está aqui, né? Eu vejo psicólogos falando, agora eu tenho tantos clientes,
Porra, aí contabiliza, um paga 1.200 por mês, outro vai se fuder, não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso não, cara. Você está ali porque ali é um espaço que você vai poder chorar pelo outro, com o outro, abraçar, se ajoelhar e dar aquele abraço, sabe? É porque é um risco, mas é uma aposta na esperança, no amor, na revolta, na superação de sofrimentos que não vale a pena. É por isso que vocês estão aí, caralho. Minha esposa é psicóloga, é por isso que ela está ali. Se fosse só por causa dos 1.200 de cada paciente, eu tenho 30 pacientes, logo eu ganho mais 40 mil, isso é pouco. Não significa que não tenha sentido, mas esse sentido ainda não é o sentido. Essas maluquices que a gente está falando aqui, né? Essa, como diz o Kierkegaard, é esse instante que abriga a eternidade. É isso que faz estar ali. É o poder chorar, porque a compaixão nos arrebatou e a esperança nos dominou. É isso. É porque é bonito, e é bonito pra caralho. É por isso que a psicologia ainda vale a pena. Essa é a minha perspectiva, que nem psicólogo sou, né? Então, me desculpe aí, é só metendo o dedo no bebê. Ale, eu estou pensando aqui nesse trabalho que você faz com as prostitutas, né? Como determinados pensamentos, né? E aí eu coloco muito a questão aí de alguns cristãos e religião mesmo assim, né? Se fosse para fazer um trabalho com prostitutas, teria uma condição, né? Não posso colocar todos, porque a gente sabe que não são todos, mas assim, é muito. E aí eu pergunto onde é que está essa compaixão e essa revolta, né? No sentido que algumas intervenções e ajudas são direcionadas desde que você renuncie a essa vida, ao pecado, né? E tirando de contexto tudo isso que você diz, né? Essas gerações e gerações dessa vida, desses, enfim, né? Faz aquele recorte bem. Você tá no erro, eu te ajudo, né? Visando algo. Então, assim, realmente precisamos reler e compreender essa proposta de compaixão e revolta, né? Que como a gente está acostumado a ver essa condição que se coloca, né, para você receber esse produto da compaixão, parece não ser muito compaixão. Você está certíssima, Flávia. A meu interesse por Pombagira é plural, mas uma das coisas que mais me ajudaram a falar assim, não, agora eu vou escrever de fato, porque eu vim entrevistando, né? Desde 2019 eu entrevisto pombagiras em vários lugares, mas aconteceu um fato muito importante para mim. Eu tive Covid, fiquei um pouco mal. Quando saí da Covid, eu fui direto conversar com as prostitutas da Vila Mimosa no lugar de trabalho. E eu me surpreendi que em todas as casas tinham pombagiras. Nenhuma imagem de Jesus. E eu perguntava para elas, o que elas fazem com vocês? Elas falaram, elas cuidam da gente. Cuidam como? Quando o cliente quer bater, quando querem forçar a gente a cheirar cocaína, quando querem tirar a camisinha, quando a gente está de 4 e meter na gente sem que a gente queira. Cara, elas ganham pouco pra caralho, elas ganham muito pouco. Tem um lugar no centro da cidade que eu fui via Pombagira porque elas indicaram. As mulheres ganham R$12,50 por programa, R$12,50, tá? Eu estou falando desse tipo de prostituição, sem glamour. E aí eu perguntei, eu sou amigo de algumas delas, eu perguntei Gláucia para uma delas. Fiz a pergunta bem idiota mesmo, só para ouvir a resposta. Por que não tem nenhuma imagem de Jesus, só tem das pombagiras? Ela falou assim, o que, Alexandre? Quando o pessoal vem falar de Jesus aqui, é sempre acusando a gente, falando que a gente tem que mudar, senão. Ela falou assim, pombagira está com as meninas até na morte. Eu diria para você, Flávio, as pombagiras são a compaixão e a revolta. Elas são as terapeutas dessas garotas. Nesse livro que vai sair, eu vou escrever 2 livros de pombagira. Um deles é mais técnico. Nesse livro mais técnico, eu entrevistei duas prostitutas. Uma delas hoje é ex-prostituta, que contaram as histórias delas com pombagiras. Uma delas recebe pombagira, recebe. A outra, ela só é protegida. Ela vai aos terreiros, faz trabalhos, ela se sente protegida. Mas tem uma delas, ela que está no livro, que me contou uma história que quando ela está em perigo, e às vezes a pombagira acorda ela. E aí ela disse assim, olha só essa frase, quando eu tenho que chorar sozinha, eu sei que não estou sozinha porque a Mulambo está comigo.
Entendeu, Flávia? Ali é a compaixão e a revolta. Um capítulo de um outro livro, que é esse segundo que vai sair, se chama As Pombagiras São Melhores que Jesus. É de propósito, para dizer que nas prostitutas pobres que eu conheci e entrevistei, as pombagiras estão com elas onde Jesus não estaria por um problema moral. As pombagiras são as terapeutas que eu gostaria que as mulheres fossem, as psicólogas fossem, as psicanalistas fossem. Elas estão juntas. Foda-se. Elas estão implicadas. Elas não estão acima dizendo você está errada. Elas estão juntas. Estar junto, né? É isso. É isso, né?